Quanto mais inteligente você fica, menos fala, mais forte se torna, mais silenciosas são suas batalhas, mais poderosa é sua energia, menos explicações você deve. O silêncio, meus amigos, não é fraqueza, não é recuo e, com certeza, não é rendição. É estratégia, é autoestima, é a arma que não deixa impressões digitais, apenas consequências. Veja, em um mundo onde todos gritam por atenção, aquele que não diz nada é aquele que eles começam a ouvir. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês estão no meio de uma tempestade. Todos ao seu redor estão em pânico, gritando, correndo. Mas você está parado. Você está em silêncio. Você não persegue o raio. Você se torna o olho da tempestade. Isso é poder. Porque quando o caos atinge, o silêncio não é fraqueza, é comando. O leão não ruge para o mosquito e você não deve desperdiçar fôlego com aqueles que tentam drenar sua paz. Mas aqui está a mentira que o mundo nos vendeu. Que o silêncio significa que você não se importa. Que se você não reage, você é passivo. Deixe-me esclarecer isso para você. A verdade é que o silêncio é a resposta mais alta quando alguém não merece uma palavra. Isso os confunde, os abala, os faz olhar para o próprio reflexo, porque não tem mais nada para eles espalharem seu veneno. Eles te insultam. Fique em silêncio. Eles te traem. Fica em silêncio. Eles mentem sobre você. Fica em silêncio. Porque, pessoal, algumas brigas não valem a pena. Algumas pessoas não merecem a sua verdade. E algumas feridas não precisam de palavras. Elas precisam de distância. Marco Aurélio disse uma vez: a melhor vingança é ser diferente do seu inimigo. Deixe isso penetrar, porque toda vez que você reage ao jogo deles, você entra nele. Toda vez que você se explica para alguém comprometido com o mal-entendido, você abaixa sua frequência apenas para ser ouvido por alguém que já baixou o volume. Deixe-me dizer o que acontece quando você para de falar. O karma começa a agir. Quando você não responde às mentiras, a verdade começa a sussurrar atrás de portas fechadas. Quando você não persegue aqueles que o traíram, a culpa deles se torna mais alta do que seu silêncio jamais poderia ser. E quando você para de tentar provar seu valor, as pessoas certas começam a perceber o que as erradas não conseguiam enxergar. Você não está aqui para dançar para a aprovação deles. Você não é um artista no circo deles. Você é a tempestade para a qual eles não se prepararam, a calma que eles subestimaram. Ria um pouco, meus amigos, porque quando você finalmente parar de reagir aos jogos das pessoas, você vai perceber o quanto elas dependiam da sua energia para se sentirem relevantes. Você vai ver como elas ficam quietas quando sua atenção sai da sala. Você vai ouvir o som do ego delas, desmoronando no eco do seu silêncio. Este vídeo não é apenas um conselho. É um lembrete de que você é mais perigoso quando não faz nada do que quando faz demais. Fique comigo. Vou mostrar a vocês 7 momentos muito reais e cruéis em que a atitude mais inteligente é calar a boca e deixar o karma falar por si. E prometo que, quando ouvirem o último, vão se sentir profundamente tocados. Agora, se estiverem prontos para parar de se explicar, parar de perseguir e parar de desperdiçar sua energia com pessoas que nem mesmo merecem o silêncio que vocês estão prestes a lhes dar, então, escrevam abaixo. Eu escolho o silêncio. Escreva nos comentários. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo. Porque a partir deste momento, sua nova afirmação é simples. Silêncio. Força. Poder. Vamos começar. Número 1. Quando mentem sobre você para se fazerem parecer bem, uma mentira pode dar a volta ao mundo, enquanto a verdade ainda está calçando os sapatos. Vamos ser diretos. Quando alguém mente sobre você, distorce suas palavras, deturpa sua verdade, só para parecer melhor, o primeiro instinto é reagir.
Você quer pular, gritar, postar capturas de tela, coletar provas e esclarecer as coisas. Esse é o reflexo emocional. Preciso limpar meu nome, mas deixe-me perguntar uma coisa. Quem você está tentando convencer? A multidão ou a si mesmo? Imagina um cara andando por um pântano. Quanto mais ele tenta lutar contra a lama, mais ela se agarra a ele, engolindo suas pernas, prendendo seus movimentos. É assim que você se sente quando tenta se defender de uma mentira criada para causar drama. Quanto mais você explica, mais você afunda. Quanto mais você se justifica, mais eles distorcem. Você não está lutando pela verdade. Você está lutando na areia movediça. E aqui está o verdadeiro problema. Eles não mentiram porque acreditavam nisso. Eles mentiram porque precisavam de controle, porque a verdade os expõe. E seu silêncio os assusta, os assombra, porque quando você não reage, eles não têm um espetáculo. E quando não têm um espetáculo, começam a desmoronar sob seu próprio desempenho. Deixa eu te perguntar, quantas vezes você já perdeu horas, dias, até semanas tentando consertar uma narrativa falsa? E no final, o que mudou? Eles pediram desculpas? A mentira desapareceu? Ou você só perdeu sua paz? Enquanto eles assistiam de longe com pipoca na mão, Marco Aurélio disse uma vez: se não é verdade, não diga. Se não é certo, não faça. É isso, esse é o código. Você não deve explicações a pessoas que constroem sua autoestima, destruindo a sua. Você não deve respostas a palhaços que se apresentam para receber aplausos. E, com certeza, não deve paz a pessoas que nunca lhe trouxeram nenhuma. Deixe-me pintar um quadro para você. Um cara chamado Elijah, calmo, trabalhador, respeitado, até que um colega invejoso decidiu espalhar boatos, mentiras sussurradas de que ele estava trapaceando o sistema, levando crédito por trabalhos que não fez. No começo, Elijah estava pronto para responder, mandar e-mails, fazer ligações, exigir reuniões, mas algo dentro dele o fez parar. Ele se lembrou de quem era. Ele lembrou do que ele defendia. Então, ele não disse nada. Não porque não se importava, mas porque sua verdade não estava aberta a negociações. Semanas se passaram. O mentiroso ficou mais barulhento, mais descuidado, mais confuso. A verdade não entra em pânico, mas as mentiras sim. Elas desmoronam quando deixadas sozinhas. Eventualmente, outra pessoa descobriu a verdade. Elijah não levantou um dedo, e quando tudo desabou, ele permaneceu intocado. Sua dignidade permaneceu intacta. Sua reputação se fortaleceu. Não porque ele lutou, mas porque escolheu a quietude. A questão é a seguinte: as mentiras são frágeis. Elas precisam de manutenção. Precisam de reações para se manterem vivas. Mas a verdade é como um leão. Você não precisa defendê-la, basta soltá-la e ela se defende sozinha. Eu entendo. O silêncio diante das mentiras é doloroso. Você se sente incompreendido, com raiva, com medo de que as pessoas acreditem no que é falso, mas pergunte a si mesmo, se elas acreditam tão facilmente, elas realmente estavam do seu lado? Se elas não precisaram de provas para se voltar contra você, o que você realmente perdeu? As pessoas que valorizam a verdade esperam por ela. As pessoas que amam você não precisam de barulho para saber quem você é. E aqui está o que ninguém te diz. Quando você fica em silêncio, não está apenas protegendo sua paz, está expondo a paz delas. Você não está dando nada para elas se alimentarem. E quando as pessoas não conseguem provocar, elas entram em pânico, se esforçam mais, se desvendam e começam a revelar quem realmente são. Então, o que você deve fazer quando alguém mente sobre você? Primeiro, respire, não reaja com raiva. É exatamente isso que eles querem. Segundo, mantenha-se firme em seus valores. Se você sabe que não fez nada de errado,
não persiga sombras. Terceiro, deixe o karma seguir seu curso, porque o karma não erra, apenas não se apressa. Você não está aqui para provar seu valor para mentes pequenas. Você não é um fantoche no pequeno drama deles. Você é a calma que eles temem, o silêncio que fala, a presença que eles não podem substituir. E se esse fogo dentro de você ainda estiver queimando, deixe-o queimar. Não por vingança, mas por disciplina, por honra, por aquela versão superior de você que não implora para ser vista, mas é impossível de ignorar. Agora, respire fundo. Sinta essa energia surgindo novamente, não como raiva, mas como poder. Você não precisa gritar para ser ouvido. Você não precisa berrar para estar certo. Você não precisa lutar contra uma mentira que vai desmoronar sob seu próprio peso. Então, deixe-os falar. Deixe-os fofocar. Deixe-os mentir. Você, fique em silêncio. Mantenha o foco e deixe o karma fazer o trabalho pesado. Digite isso nos comentários agora mesmo. Meu silêncio é meu poder. Deixe-os ver isso. Deixe o mundo ver isso. Deixe você mesmo ver isso, porque isso é apenas o começo. Fica comigo, porque o que vem a seguir vai mostrar o quão mortal o teu silêncio realmente é. Número 2. Quando eles te traem e esperam que tu busques um desfecho, o machado esquece. Mas a árvore lembra. Vamos falar sobre traição. O corte que tu nunca esperas. A ferida que não sangra, mas queima por dentro. Não vem de estranhos. Vem daqueles em quem você confiava, daqueles que você deixou se aproximar. E é isso que o torna tão brutal. Veja, se um estranho te machuca, dói. Mas quando alguém que você amava te entrega a lâmina e depois fica olhando você sangrar, esse é um tipo diferente de silêncio. Agora, veja o que acontece a seguir. Eles vão embora, indiferentes, frios, justificados em suas mentes. E você fica com a dor, o fogo, as perguntas. Por que eles fariam isso? Eu não importava? Isso nunca significou nada para eles? Você começa a reviver conversas, reescrever memórias. Você não está se curando, você está se afogando em esse. E como eles puderam? E a parte mais perigosa, você sente essa vontade de voltar, não para se reconectar, mas para obter respostas, para sacudi-los e gritar: vocês têm noção do que fizeram comigo? Mas estou aqui para desmascarar essa mentira. Eles sabem. Eles simplesmente não se importam o suficiente, porque a traição não é um acidente, é uma decisão, um momento em que escolheram seu ego, sua ganância, sua insegurança em vez de você. Imagina isso. Você está em frente a uma porta que uma vez abriu para alguém. Você deu a essa pessoa calor humano, confiança, acesso ao seu coração. Um dia ela sai, não com um adeus, mas com sua paz no bolso. E agora eles estão do outro lado, observando, esperando, não que você feche a porta, mas que você implore para que eles voltem. Mas, meu amigo, você não implora a ninguém para entender o dano que causou. Isso não é encerramento, é autotraição. Deixe-me contar-lhe sobre uma mulher chamada Helena, leal, amorosa, o tipo de parceira que aparecia mesmo quando não era solicitada. Ela acreditava no bem, dava segundas chances, abria espaço para alguém que nem sabia o que fazer com isso. Até que um dia ele a traiu emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E assim, sem mais, nem menos, ele se foi. Sem explicação. Só silêncio. Mas semanas depois, quando o silêncio ficou alto demais para ele, ele voltou, não para pedir desculpas, mas para se justificar, reescrever a história, jogar a culpa em outra pessoa. E Helena, em vez de responder com raiva, só ficou olhando. Sem palavras, sem lágrimas, sem implorar por respostas, só quietude. Porque ela tinha percebido algo poderoso. O que você persegue após a traição se torna sua prisão. Veja,
No momento em que você vai buscar um encerramento com aquele que te magoou, é o momento em que você entrega a ele a caneta para terminar sua história. E ele nunca escreverá o final que você merece. Ele vai distorcer, diminuir, fazer de si mesmo a vítima. É assim que os traidores sobrevivem. Eles não refletem, eles reescrevem. E quando você se recusa a se envolver, quando você não oferece nada além de silêncio, você rouba deles o que eles mais desejam: controle. Sêneca escreveu uma vez: uma joia não pode ser polida sem atrito, nem um homem aperfeiçoado sem provações. A traição é esse atrito? Dói, sim, mas também te torna mais forte. Ela elimina a ilusão, revela quem alguém realmente era, não quem você queria que fosse. E às vezes, a verdade mais dolorosa é a mais necessária. Eles nunca foram o que você pensava. Mas sejamos honestos, não é fácil ir embora sem dizer nada. Você sente que está deixando a pessoa escapar, que se não falar, se não exigir um pedido de desculpas, ela vai ganhar. Mas a verdade é esta: a pessoa não ganha porque você fica em silêncio. Eles ganham quando ainda têm acesso à sua energia, à sua reação, à sua dor. O som mais assustador para um traidor é o seu silêncio, não o seu grito, não a sua tristeza. O seu silêncio. Porque o silêncio diz: eu aceitei quem você é e não preciso que você entenda quem eu sou. Isso é dignidade, isso é força, isso é autocontrole. Deixe-me dar uma metáfora. Pense em uma chama. Ela só sobrevive com oxigênio. Agora imagina sua energia, suas palavras, suas emoções como o oxigênio. Quando você discute, quando exige um encerramento, você alimenta o fogo deles. Mas quando você fica em silêncio, quando dá um passo atrás, você mata a chama e o fogo morre no frio. Então, como você lida com a traição quando cada célula do seu corpo quer gritar? Primeiro, lembre a si mesmo que sua paz não está em negociação. Você não precisa do pedido de desculpas deles para seguir em frente. Você não precisa da culpa deles para validar sua dor. Você não precisa da consciência deles para começar sua cura. Segundo, recupere seu poder através do silêncio. Pare de perseguir. Pare de agir. Pare de reviver a dor só para dar sentido a ela. Algumas pessoas não foram feitas para serem compreendidas. Elas foram feitas para serem removidas. E em terceiro lugar, você deixa o karma entrar pela porta que você trancou atrás delas. Porque o karma não aparece com um estrondo. Ele aparece em padrões, em ciclos, nos espelhos que elas não podem evitar. Um dia, elas vão olhar ao redor e perceber que perderam alguém. Alguém que teria ficado, que teria lutado, que teria perdoado. E você não precisará dizer uma palavra, porque sua ausência será mais alta do que qualquer discurso. Você não é frio por ficar em silêncio. Você não é amargo por ir embora. Você não é fraco por escolher a paz em vez do caos. Você simplesmente encerrou. E encerrar é uma linguagem que eles nunca vão entender, até que seja tarde demais. Então, hoje, se alguém te traiu e espera que você vá atrás deles para encerrar o assunto, faça uma promessa a si mesmo. Eu não vou atrás do que me destruiu. Eu não explico meu valor. Eu não volto para a dor só para deixar outra pessoa confortável. Digite isso nos comentários. Eu não persigo a traição. Escreva isso para você, para a versão de você que quase implorou pela força dentro de você, que escolheu o silêncio em vez da autodestruição. Porque isso não é sobre vingança, é sobre renascimento. Fique comigo, porque o próximo, bem, é aí que o jogo realmente começa. Número 3. Quando tentarem insultar você para que reaja, a melhor vingança é não ser como seu inimigo, Marco Aurélio. Não vamos amenizar as coisas. Insultos não são conversas. São minas emocionais projetadas para explodir no momento em que você pisar nelas. E aqueles que os lançam? Eles não querem a verdade, não querem diálogo, eles querem domínio.
Eles querem tirar você da sua paz e levá-lo para o playground deles, porque se conseguirem provocar você, eles ganham. Mas aqui está a reviravolta que a maioria das pessoas não percebe. No momento em que você reage a um insulto, você já perdeu a vantagem. Imagine o seguinte: você está em uma sala cheia de gente. Alguém te dá uma alfinetada. Talvez seja sarcástico, talvez seja um elogio irônico, talvez seja puro veneno envolto em falsa preocupação. Todos se viram. O ar fica pesado. Eles esperam. Não pela justiça, mas pela sua reação. E essa é a armadilha, porque quanto mais inteligente for a sua resposta, mais divertido será o espetáculo. Quanto mais alta for a sua defesa, mais culpado você parecerá. Eles querem ver se conseguem quebrar você, e a única maneira de saberem que falharam é se você não lhes der nada. Pense nisso. Que tipo de pessoa se dá ao trabalho de insultar alguém que não a magoou? Alguém que se sente ameaçado? Alguém que é inseguro? Alguém que está sedento por um poder que na verdade não tem? E você, se morder a isca, se começar a revidar, se rebaixar ao nível deles? Você acabou de lhes dar o poder que eles fingiam ter desde o início. Deixe eu te contar sobre um cara chamado Amir Solid. Sólido, perspicaz. Ele foi promovido na empresa e durante um almoço de comemoração, um colega de trabalho, vamos chamá-lo de Jason, decidiu injetar um pouco de veneno. Ele levantou a taça e disse alto o suficiente para que todos ouvissem: "Acho que eles estão promovendo qualquer um." Então a sala ficou em silêncio, todos os olhos fixos no ar, esperando, torcendo para que ele respondesse, explodisse, se defendesse. Mas nada. Ele sorriu, tomou um gole de sua bebida e não disse absolutamente nada. Nenhuma resposta espirituosa, nenhuma provocação passivo-agressiva, apenas silêncio. E nesse silêncio, o sorriso de Jason desapareceu, porque ele não conseguiu o que queria. Ele não conseguiu o caos. E isso é silêncio. Essa foi a resposta real. Mais cortante do que qualquer insulto, mais poderoso do que qualquer discurso. Isso é força estoica. Isso é poder. Porque o silêncio tira o oxigênio do insulto. Quando você não reage, você revela quem realmente está no controle. Quando você não recua, você mostra que as palavras deles são apenas ruído no vento, ricocheteando em uma armadura que eles não conseguem penetrar. Mas sejamos honestos, não é fácil. Quando alguém te desrespeita, especialmente em público, todos os nervos do seu corpo querem revidar. Quem são eles para falar assim comigo? Preciso acabar com isso agora mesmo. Mas pare por um segundo e pergunte a si mesmo qual é o seu objetivo: justiça ou poder? Porque a justiça exige guerra, mas o poder não precisa de provas, não precisa de permissão, não precisa de um palco. Epicteto disse uma vez: "Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa." E o insulto, meus amigos, é um convite para um jogo em que a única maneira de vencer é não jogar. Veja, quando você responde a um insulto, você o valida, você lhe dá peso. Mas quando você permanece impassível, quando seu rosto não se contorce, quando sua voz permanece calma e você não diz nada, você transforma o insulto deles em um espelho. E acredite, eles não vão gostar do que verão refletido. Agora, deixe-me perguntar uma coisa. Quantas vezes você já desperdiçou energia discutindo com alguém que não merecia seu tempo? Quantas horas você já passou pensando na resposta perfeita, apenas para se sentir vazio depois de dizê-la? E quem ganhou com isso? Eles mudaram? Isso acabou com alguma coisa? Ou você apenas mergulhou no barulho e deixou sua paz para trás? Insultos são testes, e a maioria das pessoas falha, não porque são fracas,
mas porque são viciadas em ser compreendidas. Elas querem esclarecer as coisas. Elas querem ser vistas como certas. Mas você não precisa explicar a verdade. Você a encarna. E isso, meu amigo, é o que um estoico faz. Deixe-me dar outra metáfora. Imagine que um fogo é aceso diante de você. Você pode jogar lenha nele, suas palavras, suas reações, suas emoções, ou pode deixar que ele se apague sozinho. Fogos alimentados pelo ego, ódio e insegurança não duram sem atenção, mas no momento em que você se envolve, você se torna parte da chama. Não seja combustível, seja quietude. Então, o que você faz quando alguém tenta te insultar para te fazer reagir? Primeiro, reconheça a tática. Isso é uma isca emocional. Eles estão pescando. Não morda a isca. Segundo, controle sua respiração. Você não deve expressões faciais a ninguém. Você não deve levantar a voz para ninguém. A calma é a sua moeda. Terceiro, mantenha-se firme na sua identidade. Quando você sabe quem você é, nenhum insulto pode defini-lo. Você não é o que eles dizem. Você é o que você escolhe responder. E aqui está a parte mais profunda. Às vezes, o insulto não é público. Às vezes, vem de pessoas próximas a você. Um parceiro, um membro da família, alguém que conhece seus pontos fracos. E é aí que fica mais difícil manter a calma, mas é aí que ela mais importa. Porque o silêncio, nesse caso, não é só poder, é proteção. Lembrem-se, pessoal, nem todo mundo merece ter acesso à sua reação. Algumas pessoas só jogam pedras para ver se conseguem quebrar o vidro. Mas você não é vidro. Você é a montanha atrás da janela, e as pedras simplesmente ricocheteiam. Então, da próxima vez que alguém tentar te arrastar para a tempestade emocional deles, não se molhe, mantenha o equilíbrio, mantenha os pés no chão, não diga nada e deixe a tempestade deles passar sem que uma gota sequer toque sua pele. Digite isso nos comentários agora mesmo. O silêncio é força. Deixe que eles ouçam, deixe que eles sintam, deixe que eles vejam, porque o seu silêncio não é vazio. É cheio de poder, cheio de graça, cheio de presença. E fala uma verdade com a qual eles não podem discutir. Você é inabalável. E acredite, o que vem a seguir vai fazer você ver o silêncio, não apenas como sobrevivência, mas como domínio. Fique comigo. Número 4. Quando eles se fazem de vítimas depois de te machucar. Eles te machucam e depois choram quando você para de sangrar por eles. Existe um tipo especial de manipulador por aí. Aquele que não dá socos com os punhos, mas com histórias. Um que não luta com você cara a cara, mas reescreve a guerra para fazer parecer que você foi o agressor o tempo todo. Essas são as pessoas que te machucam, distorcem a verdade e depois se envolvem em um manto de vitimização, tão convincente que até você começa a questionar se foi longe demais apenas por ter ido embora. É guerra psicológica, pessoal. Mas aqui está a reviravolta. Isso só funciona se você falar, porque no momento em que você tenta explicar, defender ou esclarecer, você cai no roteiro deles. O público vê uma vítima calma, com lágrimas nos olhos, e você, que está tentando explicar sua dor, começa a parecer o vilão. Isso não é um mal-entendido, é manipulação. E a parte mais perigosa é que isso é feito na frente das pessoas que você achava que conheciam você. Vamos imaginar isso com uma metáfora. Você é uma peça de xadrez no tabuleiro deles. Cada movimento que você faz, cada palavra que você diz, eles já previram. Eles não estão procurando uma solução, estão armando armadilhas. Você fala demais, parece agressivo, fica em silêncio. Eles dizem que você é cruel. Você vai embora e agora os abandonou. Mas aqui está o segredo. A única maneira de ganhar esse jogo é sair completamente do tabuleiro. Epicteto disse uma vez:
Reclamar é sempre improdutivo e nunca apropriado. E é exatamente disso que esse tipo de pessoa se alimenta. Reclamações, lágrimas, histórias tristes, mas não porque estejam buscando a verdade ou a cura. Não, eles estão buscando uma audiência. Eles querem atenção, não responsabilidade. Agora, eu sei o que você está pensando, mas eu tenho provas, tenho capturas de tela, tenho testemunhas. Eu não deveria dizer alguma coisa? Você poderia? Claro que poderia, mas pergunte a si mesmo: para quem você está provando isso e quanto isso vai te custar? Porque no mundo deles, a lógica não importa, os fatos não importam, só os sentimentos deles e como eles podem distorcer os seus. Deixa eu te contar uma história. Uma mulher chamada Leila Sharp, leal. O tipo de pessoa que fala a verdade com calma, sem confusão. Ela trabalhava com alguém, vamos chamá-la de Mia, que constantemente sabotava os outros nos bastidores. Mas toda vez que Mia era pega, ela chorava. Alegava que estava sendo intimidada. Alegava que Leila era agressiva, intimidadora, injusta. Leila tentou manter a profissionalidade. Ela trouxe provas, explicou cronogramas, permaneceu calma, mas ninguém ouviu porque Mia chorava mais alto do que Leila conseguia argumentar. Então, Leila parou. Não porque perdeu, mas porque acordou. Elas perceberam que, às vezes, a verdade não precisa de mais provas, precisa de mais tempo. Elas recuaram. Não disseram nada. E adivinhem? Nos meses seguintes, a Mia repetiu os mesmos padrões, alvos diferentes, as mesmas lágrimas, a mesma história falsa. Eventualmente, as pessoas começaram a perceber o padrão. A máscara dela caiu, o roteiro dela se desfez, e a Leila, elas nunca mais precisaram dizer outra palavra. Veja, as pessoas que se fazem de vítimas não estão procurando reconciliação. Elas estão procurando simpatia. Elas usam a fraqueza como arma. Elas fingem que estão se afogando, mas foram elas que te empurraram do barco. E se você mergulhar de volta para tentar resgatá-las, você se afoga com elas. Agora, aqui está o que torna isso ainda mais difícil. Às vezes, são pessoas que você ama. Um parceiro, um irmão, um amigo. Eles atacam, ultrapassam os limites, e quando você finalmente estabelece limites, eles caem em prantos e gritam: não acredito que você está fazendo isso comigo. E aí está você, magoado, mas agora sendo julgado por como sua dor os fez sentir. Mas, meus amigos, não caiam nessa ilusão. Só porque alguém chora, não significa que seja inocente. Só porque alguém se apresenta como quebrado, não significa que não tenha causado o dano. A manipulação emocional usa a máscara da fraqueza, mas por trás dela está o controle. Então, como você reage? Você não reage. Você observa. Você fica parado. Você deixa a peça deles rolar sem fazer parte dela, porque quando você não alimenta o roteiro, o espetáculo desmorona. Deixa o karma, e não o confronto, ser a tua justiça. E deixa-me ser claro, o silêncio aqui não é amargura. Não é tu seres frio. É tu escolheres a paz em vez do drama. É tu dizeres, não preciso defender-me perante alguém que já decidiu não me compreender. Isso não é fraqueza, é mestria. Aqui vai outra metáfora. Imagina que você está em um tribunal, mas o juiz, o júri e o público são todos amigos da pessoa que está te acusando. Você realmente acha que gritar vai te libertar? Não. A única fuga real é sair completamente do julgamento e deixar o tempo desmontar as mentiras que eles contaram. Mas isso requer coragem, requer autocontrole, porque no fundo você quer que as pessoas vejam a verdade. Você quer que o mundo saiba o que você passou. Você quer que seu lado da história seja ouvido. Mas aqui está a dura verdade. Quanto mais você tenta provar sua inocência,
mais culpado você parece aos olhos das pessoas viciadas em drama. Deixe sua vida provar sua verdade. Deixe seu silêncio ecoar mais alto do que o barulho deles, e deixe seu crescimento ser a resposta que eles nunca esperavam. Aqui está o que você faz quando alguém se faz de vítima depois de te magoar. Primeiro, não se defenda. A opinião deles já está formada e o público deles não quer fatos. Eles querem lágrimas. Deixe-os fazer o show deles sem você na cena. Segundo, distancie-se emocionalmente. Você não pode controlar o que eles dizem, mas pode controlar se isso te afeta. Seja a montanha, não o eco. Terceiro, confie nos padrões. As pessoas podem fingir histórias, mas não podem fingir consistência. Deixe-os repetir o comportamento deles até que a máscara caia por conta própria. E, acima de tudo, não persiga a verdade. Deixe-a caminhar lentamente. Ela sempre chega. Então, se você foi magoado, enganado, transformado em vilão depois de ser vítima, não levante a voz. Levante sua energia. Não revide. Fique em silêncio. Deixe o karma lidar com o que suas palavras nunca poderiam. Digite nos comentários. Deixe o karma falar. Diga, mostre, mantenha-se firme. Porque a verdade não precisa de um advogado. Ela só precisa de paciência e silêncio. Esse é o seu argumento final. Fique comigo, porque o próximo momento de ficar em silêncio vai ensinar a eles que a sua ausência dói mais do que qualquer vingança jamais poderia. Número 5. Quando eles te subestimarem, não tenha medo de perder pessoas. Tenha medo de perder a si mesmo, tentando agradar a todos. Vamos falar sobre uma das formas mais exaustivas de desrespeito. Ser subestimado, não traído, não insultado, apenas ignorado. Você aparece, você liga. Primeiro você pergunta como eles estão. Você se lembra das pequenas coisas. Você dá seu tempo, sua energia, sua lealdade e, em troca, silêncio, indiferença, talvez até irritação. E você fica aí se perguntando: como passei de ser apreciado a ser esperado? Isso não acontece de uma vez. Ninguém acorda e diz: hoje vou dar como certo. Acontece aos poucos. Você responde todas as mensagens na hora. Você nunca esquece um aniversário. Você se esforça e, com o tempo, seu presente deixa de ser um presente. Vira um ruído de fundo, algo que eles acham que sempre vai estar lá, como oxigênio, como um carregador conectado na tomada, como a luz quando você acende o interruptor. Mas aqui está a dura verdade. As pessoas não valorizam a consistência até que ela desapareça. Elas não valorizam a presença até que ela se torne ausência. Elas não ouvem seu silêncio até que ele substitua seu esforço. E é aí que seu poder começa. Imagine um poço de água limpa, sempre cheio. As pessoas vêm beber, pegam, voltam novamente. Elas nunca perguntam de onde vem a água, nunca percebem a profundidade do poço, até que um dia ele seca. E de repente entram em pânico. Onde está a água? Nunca se importaram em perguntar antes, mas agora que ela se foi, sentem a falta dela. Bem, esse é você. E você tem dado, sem que ninguém pergunte como você está, o quanto você está cheio, o quanto mais você pode dar antes de entrar em colapso. Agora, escute, meu amigo. Não há glória em não ser apreciado. Não há medalha por tolerar a negligência. E não há absolutamente nenhuma recompensa por ficar em silêncio diante da fome emocional. Mas aqui está a reviravolta. Você não precisa gritar. Você não precisa jogar na cara deles. Você não precisa começar discussões, enviar longos parágrafos ou encenar sua saída. Você simplesmente para. Você para de aparecer primeiro. Você para de iniciar. Você para de dar demais e deixa o silêncio falar por você. Deixe-me contar uma história. Um cara chamado Carter, um amigo em quem todos podiam confiar. Aquele que te buscava às 2 da manhã, que se lembrava da sua entrevista de emprego,
que ligava para saber como você estava depois do seu término. Mas um dia ele percebeu uma coisa: ninguém ligava para saber como ele estava. Ninguém perguntava como tinha sido o seu dia. Sua caixa de entrada ficava cheia quando as pessoas precisavam de algo, mas vazia quando ele não respondia. Então, ele fez um experimento silencioso. Ele parou. Sem mensagens, sem ligações, sem lembretes. E sabe o que aconteceu? Algumas pessoas nem perceberam, outras sumiram, mas algumas, apenas algumas, entraram em contato. Ei, não tenho notícias suas. Tudo bem? E essa era toda a informação de que Carter precisava. Seu silêncio separou o que era real do que era conveniente. Sêneca disse uma vez: o tempo revela a verdade. E às vezes, a verdade que as pessoas precisam descobrir é a sua ausência, porque a presença é um privilégio. E quando alguém trata seu amor como um serviço público, é hora de cortar a energia. Mas sejamos honestos, isso é difícil, especialmente se você é uma pessoa generosa. Você quer acreditar que sua consistência vai inspirar gratidão, que sua lealdade vai ensiná-los a valorizar você, que se você continuar aparecendo, um dia eles vão dizer: uau, agora eu realmente vejo você. Mas algumas pessoas só abrem os olhos quando você vai embora, e outras nunca os abrem. E aqui está a mentira que você precisa quebrar. Se eu me afastar, estou sendo frio. Não, você está sendo sábio. Você está criando espaço. Você está dando a eles a chance de sentir como é a vida sem o seu esforço, sem você segurando tudo. E se eles perceberem, ótimo. Se não perceberem, melhor ainda. Você apenas descobriu quem nunca te mereceu. Seu silêncio não é punição, é revelação. Então, como você reage quando se sente menosprezado? Primeiro, não se irrite, não explique, não implore para ser visto. Você não é um vendedor tentando vender seu valor. Segundo, observe quem entra em contato quando você fica em silêncio, quem pergunta onde você está, quem verifica como você está. Não porque precisam de algo, mas porque sentem sua falta. Terceiro, concentre sua energia em você mesmo. Dedique-se a seus objetivos, sua paz, seu futuro, porque o tempo que você gastou tentando ganhar respeito básico pertence ao seu crescimento. Agora, deixa eu te dar outra metáfora. Você é um sol. Você tem brilhado sem parar, dando luz e calor para quem está ao seu redor. Mas eles pararam de notar. Eles acham o nascer do sol algo natural. Então, você se põe por um tempo. E nessa escuridão, eles finalmente percebem como é frio sem você. Esse é o poder do silêncio. Ele não grita, não exige, ele revela. E eu sei o que você está pensando. Mas e se eles nunca voltarem? Então ótimo, porque quem só vê o seu valor quando você se vai, estava cego quando importava. E você merece ser visto na sua presença, não apenas na sua ausência. Então, da próxima vez que você se sentir ignorado, não ouvido, não apreciado, não se explique. Desapareça silenciosamente, com calma, com dignidade, e observe o que acontece. Alguns seguirão em frente sem pensar duas vezes. Esse é o seu sinal. Outros perceberão tarde demais. Esse é o karma deles, mas alguns poucos, aqueles que realmente te valorizam, perceberão, mudarão, entrarão em contato. Esse é o seu círculo. Digite nos comentários: não vou implorar para ser vista. Deixe o mundo ouvir você. Deixe-se sentir isso. Diga isso pela versão de você que continuou aparecendo quando ninguém aplaudia. Diga isso pela versão de você que permaneceu leal enquanto era invisível. Porque o silêncio, quando você é menosprezado, não é passivo. É transformador. É o limite que não precisa de discurso. É o espelho que reflete a verdade. E é a única linguagem que algumas pessoas entendem. Fica comigo, porque a seguir vamos aprofundar um tipo de provocação que testa tudo dentro de ti
e o silêncio que existe aí. Isso transforma-te de alvo em titã. Número 6. Quando te provocam para quebrar o teu caráter, tens poder sobre a tua mente, não sobre os acontecimentos externos. Percebe isso e encontrarás força. Marco Aurélio. Algumas batalhas não foram feitas para serem vencidas, elas foram feitas para serem evitadas. E uma das batalhas mais enganosas que você enfrentará é aquela em que alguém o provoca deliberadamente, não porque quer a verdade, mas porque quer uma reação, um colapso, uma rachadura em sua armadura. Eles querem ver você perder o controle, porque quando isso acontece, eles vencem. Não se trata de conflito, mas de controle. Eles conhecem seus valores, seus limites, seus pontos fracos e os provocam como uma criança batendo em uma vitrine no zoológico. Por quê? Porque precisa provar que pode te afetar, que pode roubar sua paz, te fazer vacilar e te tirar do eixo. Mas aqui está a dura verdade. Você tem que engolir. Quando alguém faz você quebrar seu caráter, não rouba apenas suas palavras, rouba seu poder. Pense nisso. Quando foi a última vez que alguém disse algo vago o suficiente para magoar, mas não específico o suficiente para confrontar? Uma provocação passiva e agressiva, um sorriso sarcástico, um comentário sarcástico feito em público? Ou talvez seja pior, seja em particular, com alguém que te conhece muito bem. Eles sabem exatamente onde estão suas minas emocionais enterradas. E você sente o fogo subir no seu peito, o nó na garganta, as mãos trêmulas. Você quer responder, gritar, rebater. Você quer esclarecer as coisas, revelar a verdade, o silêncio, a falta de respeito. Você quer que eles saibam que você não é alguém com quem se pode brincar. Mas eis o que acontece quando você faz isso. Você desce. Você deixa o assento da sua força. Você sai do reino do seu autocontrole e entra na arena deles. Um lugar construído sobre o caos, sobre a emoção, sobre a manipulação. E nessa arena, sua lógica não funciona. Sua verdade não faz efeito. Seu poder evapora, porque agora você está reagindo. E um homem que reage é um homem que foi afetado. Deixe-me contar-lhe sobre um homem chamado Malik Stoic, um profissional calmo e composto que impunha respeito, não pelo volume de sua voz, mas pelo pouco que precisava falar. Um dia, durante uma reunião de equipe, alguém decidiu testá-lo. Um colega de trabalho, invejoso e inseguro, disse algo malicioso baixinho, alto o suficiente para que todos ouvissem, questionando suas habilidades, tentando envergonhá-lo na frente da equipe. Todos os olhos se voltaram para ele. O ar congelou. Todos esperavam para ver como Malik reagiria, mas ele não reagiu. Ele olhou para cima, piscou, deu um sorriso fraco, quase imperceptível, e voltou a se concentrar em suas anotações. Sem discussão, sem sarcasmo, sem resposta, apenas silêncio. E naquele momento, toda a dinâmica de poder se inverteu. A sala não se lembrava do que o cara tinha dito. Eles se lembravam de como Malik não se moveu, não tremeu, não se abalou. Porque às vezes a declaração mais poderosa não é feita com palavras, mas com o que você escolhe não dizer. Quer saber por que aquele silêncio foi mais forte do que qualquer insulto? Porque quando você não dá a alguém o caos que ele implora, ele desaba sob o peso de sua própria fraqueza. Deixe-me dar uma metáfora. Você é uma fortaleza, forte e imponente. Cada golpe, cada cutucada, cada insulto é uma pedra jogada contra suas muralhas. Mas sua função não é sair correndo atrás de cada atirador de pedras. Sua função é permanecer impassível, porque, uma vez que você abre o portão e persegue cada agressor, você já perdeu a vantagem. No momento em que você perde a paciência, você perde seu trono.
Marco Aurélio não estava brincando quando disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Você não pode controlar o que eles dizem. Você não pode controlar o que eles pensam, mas pode controlar como você se mostra. Você pode controlar se deixa ou não a imaturidade emocional de outra pessoa escrever seu roteiro. Agora, não entenda mal. Não estou dizendo que você deve tolerar a falta de respeito. Estou dizendo que você não deve responder da maneira que eles querem. Seu silêncio não é rendição, é estratégia. É você dizendo: eu vejo seu joguinho e me recuso a participar. Isso é disciplina espiritual. Isso é força emocional. É isso que separa os homens dos meninos, os líderes dos reativos e os guerreiros dos vagabundos. Então, o que você faz quando alguém tenta te provocar? Primeiro, respire fundo. Essa respiração é o seu botão de reset. É o seu lembrete de que você não é um fantoche amarrado aos gatilhos deles. Segundo, observe. Não reaja. Estude, veja o padrão. Observe os olhos deles. Procure a insegurança por trás da máscara, porque os provocadores são previsíveis. Eles não são fortes, eles estão com medo. Eles apenas aprenderam a usar o barulho como disfarce. Terceiro, mantenha sua postura. Sua energia é seu reino. Seu tom de voz, sua postura, sua presença. Essas coisas não são presentes que qualquer um pode abalar. Quando você mantém sua postura, você envia uma mensagem mais alta do que qualquer grito. Você não me comove. Você não é tão importante assim. E quarto, saia, se necessário. Você não fica em salas onde a paz precisa ser defendida. Às vezes, o homem mais forte não é aquele que fala por último. É aquele que sai primeiro em silêncio, com poder. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer ser temido por suas reações ou respeitado por sua disciplina? Porque não se engane, o verdadeiro poder não está nos seus punhos. Está na sua capacidade de mantê-los calmos quando eles querem se agitar. Está na sua capacidade de sorrir quando alguém está tentando despertar sua raiva. Está no seu silêncio, porque o silêncio deixa as pessoas nervosas. Faz com que elas reflitam. As força a se sentarem consigo mesmas. E a maioria das pessoas não consegue fazer isso por mais de 1 minuto sem se abalar. Então, da próxima vez que alguém tentar te arrastar para a tempestade deles, mantenha-se firme na sua calma. Não recue, não revide, não dance ao som do caos deles. Apenas fique parado, observe e não diga nada. Porque o seu silêncio não é evasão, é domínio. Digite isso nos comentários agora mesmo. Eu não vou quebrar o personagem. Diga, mostre, viva. Não por eles, por você. Porque esse silêncio é onde reside o seu verdadeiro poder. E o que vem a seguir? É quando o teu silêncio se torna inesquecível. Número 7. Quando eles finalmente se arrependem de ter te perdido. Nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. Epictetos. Vamos falar sobre esse momento. Tu sabes qual é. Quando o silêncio que lhes deste começa a ecoar na mente deles. Quando a ausência que antes ignoravam começa a parecer um castigo do qual não podem escapar. Quando eles finalmente percebem que você não vai voltar, é aí que o arrependimento chega tarde, trêmulo, confuso. E de repente, eles se lembram de tudo o que consideravam garantido. Mas você já se foi, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, e isso, meu amigo, é o tipo de silêncio mais poderoso que você jamais terá. Veja, as pessoas raramente reconhecem o valor em tempo real. Elas veem quando ele desaparece, quando seu amor, sua lealdade, sua presença se tornam uma memória em vez de uma garantia. Elas se lembram de como você as ouvia quando ninguém mais o fazia, de como você aparecia quando elas eram inconsistentes, de como você permaneceu por muito tempo depois que elas deixaram de merecer você.
E agora que você ficou em silêncio, agora que você ficou quieto, elas entram em pânico. Elas tentam se aproximar. Elas pedem desculpas. Elas prometem mudar. Mas a verdade é esta: elas não mudaram. O silêncio apenas ficou muito alto. Imagine o seguinte: você é uma chama. Você queima. Brilhante, quente, confiável. Eles mantiveram as mãos sobre o fogo, sentindo o calor, sem nunca pensar que você poderia se extinguir. Mas um dia você para, se apaga, e de repente, o frio se instala. A escuridão os envolve. E pela primeira vez, eles percebem que o fogo não era gratuito. Era um presente que eles maltrataram, um presente que agora vive apenas na memória. E aqui está o truque que eles vão usar. Quando o arrependimento bater, eles voltarão suaves, mansos, reflexivos. Dirão: eu não percebia o que tinha. Sinto sua falta. Mudei. E você ficará tentado, não porque quer eles de volta, mas porque parte de você quer acreditar que seu silêncio funcionou, que sua ausência lhes ensinou algo, que talvez, apenas talvez, desta vez eles te vejam. Mas não caia nessa, porque se alguém só te valoriza depois que você se foi, essa pessoa nunca te valorizou de verdade. Ela valorizava o acesso, não a presença. Ela queria você por perto, mas não em sua plenitude. Ela amava a luz, mas nunca protegeu a chama. Deixe-me contar sobre uma mulher chamada Elise. Poder silencioso, grande coração. Eles se dedicaram a um relacionamento como se fosse sagrado. Apoiaram-no quando ele estava perdido. Construíram com ele, acreditaram nele, mas ele ficou arrogante. Ele parou de aparecer, parou de valorizar, parou de retribuir. Elise ficou por um tempo, até que um dia eles não ficaram mais. Sem discussão, sem saída dramática, apenas silêncio. Semanas se transformaram em meses e, de repente, as mensagens dele começaram a aparecer novamente. Tenho pensado em você. Ninguém se compara a você. Cometi um erro. Mas Elise, ela havia se curado em silêncio, reconstruído em silêncio, ressurgido em silêncio. E agora que ele estava batendo à porta, ela não respondeu. Não por rancor, mas por respeito. Respeito pela versão dela que chorava no escuro enquanto ele dormia tranquilamente. Respeito pela versão dela que implorava por esforço e recebia desculpas. Respeito pela mulher em que se tornaram quando pararam de implorar para serem vistas. Porque o encerramento não é algo que eles te dão, é algo que você dá a si mesmo. No momento em que você decide que o arrependimento deles não é sua responsabilidade. E sim, é difícil. Há uma parte de você que quer ter essa conversa com eles, que quer ouvir o porquê, que quer que eles sofram como você sofreu. Mas isso não é cura, é performance, e você não precisa mais se apresentar. Você não precisa mais explicar, não precisa mais provar, não precisa mais fazer teste para um papel que eles nunca valorizaram. Então, quando eles finalmente se arrependerem de ter perdido você, o que você faz? Primeiro, não facilite as coisas. Eles perderam o acesso a você. Eles não podem voltar pela mesma porta que queimaram. Deixe sua distância falar mais alto do que as palavras deles. Segundo, resista à vontade de explicar. Deixe o silêncio carregar o peso de cada mensagem ignorada, cada esforço negligenciado, cada vez que você ficou sozinho esperando que eles se lembrassem do seu valor. E terceiro, mantenha-se firme na sua decisão. O arrependimento é barulhento, mas desaparece. O crescimento é silencioso, mas dura para sempre. Não troque sua paz pelo pânico temporário deles. Aqui vai uma metáfora para deixar isso bem claro. Pense em si mesmo como um diamante raro. Você foi colocado nas mãos deles, mas eles te trataram como uma pedra. Jogaram você em uma gaveta, esqueceram seu brilho. E agora que outra pessoa percebeu seu valor, agora que você parou de aparecer,
Eles querem outra chance de maltratar a joia que não estavam preparados para guardar. Não, você não é uma segunda chance. Você não é uma lição. Você não é um talvez um dia. Você é o teste em que eles falharam. E o silêncio que você lhes dá agora é a nota deles. Então, deixe que eles sintam sua falta. Deixe que eles percorram as mensagens antigas. Deixe que eles revivam os momentos em que você estava lá e eles não. Deixe que eles se sentem no desconforto de saber que tinham algo real e o deixaram escapar. Porque seu silêncio não é vingança. É encerramento. É sabedoria. É você assumindo plenamente seu valor. Então digite nos comentários: eu não vou voltar. Não para o que te quebrou. Não para o que te ignorou. Não para o que finalmente percebeu depois que você se foi. Escreva, diga, viva, mostre a si mesmo, mostre ao mundo. E se todo esse vídeo tocou algo profundo dentro de você, se refletiu uma dor, se te lembrou do seu poder, se te devolveu o que alguém tentou tirar, então você já sabe o que fazer. Clique no botão curtir, porque este espaço não é apenas um canal, é um movimento, um refúgio, uma dose diária de força silenciosa em um mundo viciado em barulho. E se alguém que você conhece precisa dessa mensagem, envie, compartilhe. Deixe seu silêncio ecoar em meio à confusão deles, porque no final das contas, a mensagem mais forte que você pode transmitir não é um discurso. É uma porta fechada e o som dos seus passos se afastando.